Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Tenham um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de eu, queridos, começar o vídeo, que será bem interessante, eu quero já pedir que você se inscreva no meu canal, ok? Você que já vem assistindo os meus trabalhos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok, meu irmão? Você estará me ajudando. Na verdade, eu estou te pedindo aqui uma ajuda. Se inscreva no meu canal para que nós propaguemos a palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus em Isaías capítulo 14 e quero lembrar vocês que eu vou fazer essa leitura na Bíblia hebraica, ok? De tradução hebraica mesmo. Não é na João Ferreira de Almeida. Isaías capítulo 14. E eu vou começar dos versículos... vou ler os versículos 12 a 15, Isaías 12 a 15, e depois eu vou contextualizar. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora? Como foi derrubado por terra o que ditava sorte sobre as nações? E tu, que dizias em teu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Entretanto, ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. Somente até aqui para a nossa meditação. Queridos, por que eu fiz a leitura deste texto? Sabemos que este texto ele é entendido por muitos como uma alusão à queda de Lúcifer. Não é isso? A história de que Satanás era um anjo de luz que vivia no reino celestial e que seduziu uma terça parte dos anjos de Deus, e de lá ele foi lançado por terra. Essa história ela se baseia na passagem que eu acabei de ler. É Isaías capítulo 14 e versículos 12 a 15. A grande questão é, eu te pergunto, mas você já parou para pensar se Isaías realmente está falando da queda de Satanás, que antes vivia no céu e era um anjo de luz, um bom anjo, e que se rebelou e seduziu uma terça parte dos anjos e foi derribado por terra? Será que Isaías realmente está falando isso? Aqui é a minha pergunta para você, meu irmão. Você que diz que gosta de ler a Bíblia Sagrada, você que diz que só aceita o que a Bíblia Sagrada diz, aqui eu pergunto para você, será que essa teoria ela é realmente consubstanciada no que nós lemos? Em outras palavras, será que o profeta Isaías está realmente falando aqui da rebelião de Lúcifer, o anjo de luz, que posteriormente se tornou Satanás ou o diabo? Pois bem, é sobre isso que nós vamos aqui discorrer o assunto. Meus irmãos, eu já fiz outro vídeo sobre este assunto, mas eu decidi fazer um novo vídeo, não contrariando o que eu falei, mas substanciando mais ainda e apresentando novos argumentos. Uma coisa que a maioria dos estudiosos ignora, por exemplo aqui, é que essa passagem que eu acabei de ler, ela não deve ser entendida literalmente. Ok, meus irmãos, esta passagem que eu acabei de ler, ela não deve ser entendida literalmente. Professor, e como é que nós devemos entender? Aqui há figuras de linguagem, há metáforas. E como é que eu sei? Eu sei pelo contexto. Primeiro eu vou lhe situar. O que nós temos aqui é a exaltação do rei de Babilônia, que a maioria dos estudiosos tem identificado com o rei Nabucodonosor, aquele que destruiu a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, ali no ano 605 a.C. Então, essa
crítica. Este texto que eu acabo de ler, na verdade, ele traz uma forte crítica, uma condenação sobre e contra Babilônia, em especial contra o seu rei, o cabeça de Babilônia. E o contexto vai dizer exatamente isso para nós. Eu vou ler aqui para os senhores a partir do versículo 3, porque nós temos que contextualizar. É um grande equívoco, um erro, eu simplesmente ler os versículos 12 a 15, capar eles, tirar e dizer, olha, aqui está em foco a queda de Satanás. Porque simplesmente não faz sentido. O contexto nada tem a ver com a origem de Satanás, com a queda de Satanás, com a condenação de Satanás, nada diz sobre isso. Isaías jamais pensou aqui na queda do diabo. Volto a dizer para vocês, na mente de Isaías jamais passou aqui a queda do diabo. O que Isaías realmente tinha em mente é o que eu vou ler agora. Versículo 3, 14:3. E será no dia em que o Eterno lhe proporcionar alívio de seus dissabores e de sua ansiedade quanto ao trabalho duro ao qual foram submetidos. Versículo 4. Que pronunciarão esta parábola. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Parábola. Tudo o que será dito neste capítulo é uma parábola. A partir de agora, a partir do que você acaba de ler aqui, a narrativa que nós temos principalmente nos versículos 12 a 15, constitui uma parábola. Não sou eu, professor Nathaniel, que estou dizendo que é uma parábola. É o texto hebraico. Outras versões diz dito, outros dizem dito, declaração, alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer só que a palavra hebraica aqui, que a Bíblia judaica traduz por parábola, é mashal. Repito, a palavra hebraica que nós temos aqui traduzido por parábola é mashal. Embora outras versões digam apenas dito, sentença, mas a tradução parábola, ela é mais fiel ao original, mashal. Por quê? Porque toda a descrição vai nos levar a entender que realmente aqui se trata de uma parábola e não de um conto, vamos dizer, literal. Aqui nós não podemos entender tudo que nós estamos lendo de forma hiperliteral. Tem que ser uma parábola e eu vou mostrar para vocês. E será no dia em que o Eterno lhes proporcionar alívio de seus dissabores e de sua ansiedade quanto ao trabalho duro ao qual foram submetidos. Versículo 4, que pronunciam esta parábola, no hebraico mashal, sobre o rei de Babilônia. Veja que esta parábola ela é dirigida, ela é sobre quem? Sobre o rei de Babilônia. O autor sagrado aqui, Isaías, ele pensava, quando escreveu esse texto, no rei de Babilônia. Ele pensava exatamente no rei de Babilônia. Ele não pensava em outra coisa, queridos. Como o opressor cessou de oprimir e como se esgotou sua arrogância. O Eterno quebrou o cajado dos ímpios, o cetro dos governantes, que atacavam com fúria os povos com golpes implacáveis, que com ódio oprimiam nações, que eram por eles perseguidas sem descanso. Toda a terra repousa em tranquilidade e entoa cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam sobre ti, e os cedros do Líbano proclamam. Veja aqui a figura de linguagem, amigos. Você atentou para isso? Versículo 8. Até os ciprestes, ora, aqui ele está falando de árvores, se regozijam sobre ti, sobre quem? Sobre o rei de Babilônia. E os cedros, outras árvores do Líbano, proclamam. Então você vê aqui que é uma parábola como? Ora, nós sabemos que árvores não falam, mas aqui no quadro, as árvores se alegram pela queda do rei de Babilônia. Olha o que elas dizem aqui, essas árvores. Desde que tombaste, não veio contra nós nenhum lenhador. Aqui são as árvores falando, aqui são os ciprestes e aqui são quem? Os cedros do Líbano que proclamam. Desde que tombaste,
não veio contra nós nenhum lenhador. O Sheol continua, a terra dos mortos, em seus subterrâneos. Apresta-se para saudar tua chegada. As sombras dos grandes da terra se agitam para ti. Ergueram-se de seus tronos todos os reis da terra. Essa descrição que o autor começa a fazer aqui, que eu vou repetir a leitura a partir do versículo 9, olha lá. Primeiro ele mostra as árvores falando, se alegrando com a queda do rei de Babilônia. Ora, você há de concordar comigo que árvores não falam. Aqui ele está pegando, vamos dizer, criaturas inanimadas, árvores que não têm vida, mas está descrevendo como se elas falassem, como se elas fossem pessoas. Então, as árvores aqui, elas se alegram com a queda do rei de Babilônia. Por aí nós tiramos que aqui trata-se de uma parábola e não de algo literal. O Sheol, que é a terra dos mortos, em seus subterrâneos, apressa-se para saudar tua chegada. Você vê que o Sheol aqui é visto como uma pessoa que também se apressa a saudar a chegada do tirano, do rei de Babilônia. Ora, o Sheol não é uma pessoa. O Sheol não é um ser animado. Mas aqui na parábola, o Sheol é visto como uma pessoa que se apressa a receber, a dar as boas-vindas ao mundo dos mortos para o rei de Babilônia. O Sheol, a terra dos mortos, em seus subterrâneos, apresta-se para saudar tua chegada. As sombras, por sombras aqui nós entendemos os espíritos dos finados, as almas, que no hebraico nós lemos aqui Refaim. As sombras, Ha-Refaim, dos grandes da terra, se agitam para ti. Você vê aqui que as almas no além, no Sheol, elas também dão as boas-vindas ao rei de Babilônia. Ergueram-se de seus tronos todos os reis da terra. Todos te respondem e te perguntam. Vejam que essa descrição aqui, queridos, é no Sheol. O profeta Isaías, descrevendo aqui, dentro de uma parábola, ele está falando aqui dos mortos que se alegram com a chegada do rei de Babilônia. Primeiro ele começa aqui com os cedros, com as árvores se alegrando. Depois ele descreve o Sheol como uma pessoa dando as boas-vindas. Depois ele vai descrevendo as pessoas que estão no submundo, as almas, os espíritos que estão no Sheol. E os espíritos, aqueles que foram massacrados por Nabucodonosor, aqueles reis que foram derrotados, eles agora que se encontravam no Sheol, eles agora se alegram e ficam admirados com a chegada deste ímpio rei ali onde eles estavam. As sombras dos grandes da terra se agitam para ti. Ergueram-se de seus tronos todos os reis da terra. Veja que eles estão no Sheol. Todos te respondem e te perguntam: tu te tornaste tão fraco como nós? Tua pompa desceu para o abismo. Este abismo aqui, ele está no Sheol, queridos. Ok? Isso aqui é uma descrição, aqui é uma parábola, mas que ela é baseada nas crenças judaicas. O autor, ele cria nas almas dos mortos, o autor também, ele cria no Sheol, ele cria que o Sheol era um lugar para onde iam as almas dos finados. Então é por isso que ele, o autor sagrado, que está descrevendo os reis da terra, os seus espíritos, como que estando no Sheol, e lá sentados em tronos, eles então se levantam e dão as boas-vindas, e se alegram e até se admiram pela chegada do rei de Babilônia no Sheol até o abismo. Continuemos. Tu te tornaste tão fraco como nós? Tua pompa desceu para o abismo. Abismo aqui é uma região do Sheol, junto com o barulho de teus saltérios. Os gusanos pululam debaixo de ti, e os vermes te cobrem. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filha da aurora. Repito, aqui não é literal. E aqui eles estão admirados. E eles perguntam para o rei de Babilônia e até exclamam: como? Aqui são os mortos, perguntando para o rei de Babilônia, no Sheol: como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora? Como foi derribado por terra o que ditava sorte sobre as nações?
E tu dizias no teu coração, eles aqui dizem para o rei de Babilônia, e tu dizias no teu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Queridos, isso aqui é super, mas é super importante. Esse trecho de 12 a 15, versículos 12 a 15, nós analisarmos ele. Mas não podemos entender que aqui está em foco a queda de Satanás do céu para a terra. Ao contrário, se aqui fosse para ser entendido literalmente, veja como é que teria que acontecer. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Como foi derribado por terra o que ditava só sobre as nações. E tu dizias em teu coração, ascenderei aos céus. Ora, aqui começa, se fosse Satanás, quando foi que ele despencou do céu? Quando ele estava na terra e desejou subir ao céu. E quando lá ele chegou no seu coração, aqui é bom que se frise isso, né? Não temos aqui uma realidade, mas vamos lá. Mas partindo de que se trata de Satanás, então certo é dizermos que Satanás, ele habitava antes na terra e desejou colocar o seu trono nas nuvens, nas alturas, desejou ser semelhante ao Altíssimo e subiu ao céu, pelo menos no seu coração, ele diz, subirei ao céu, olha o que ele diz. E tu dizes em teu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Você vê então que todas essas palavras aqui, se entendidas literalmente, mostram que o diabo estava não no céu, mas na terra. E de fato há estudiosos que dizem que o Satanás, na verdade, ele habitava numa terra pura, limpa de todo pecado, terra dourada, que tinha todo tipo de diamante, todo tipo de riquezas. Não era esta terra que nós habitamos agora. Então esses estudiosos vão dizer que a habitação original do diabo era uma outra terra anterior a essa e que quando ele subiu ao céu, na sua arrogância, então ele foi despencado, lançado de lá para a terra e ela se tornou totalmente um caos, se tornou sem forma e vazia. E é por isso que esses teóricos, eles leem lá em Gênesis 1, 2, que diz, e a terra se tornou sem forma e vazia. Eles leem assim, porque lá diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Mas esses teóricos que acreditam que já houve uma terra antes dessa, que for habitada pelo diabo, eles dizem que quando o diabo caiu, a terra se tornou sem forma e vazia. Daí é que Deus recriou tudo. Obviamente, meus amigos, isso não passa de teorias. A Bíblia não sustenta essa teoria. Mas vamos lá. Eu quero provar aqui para vocês que a leitura de 12 a 15, ela tem uma expressão, como já falamos, parabólica e figurada. Mateus 11, 23, eu quero ler aqui para os senhores. Mateus 11, 23. Faço questão de ler para compararmos. 11, 23. Olha o que nos diz Jesus. E tu, Cafarnaum, foste erguida até ao céu, serás abatida até ao Gueena, ou inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Aí aqui eu pergunto, você vê aqui o paralelo entre o que Jesus está falando e o que Isaías descreve sobre o orgulho de Satanás, ou do rei da Babilônia? O que Isaías está descrevendo nos versículos 12 a 15 não é nada mais do que o orgulho, a presunção do rei de Babilônia. O rei de Babilônia no seu coração disse, olha o que ele disse. E tu dizias em teu coração, isso o rei de Babilônia dizia, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Era isso que o rei da Babilônia dizia, queridos. Isso no seu coração. Então isso aqui descreve a arrogância do rei de Babilônia.
Não é que literalmente ele foi no céu, mas no seu coração ele desejou ser semelhante a Deus. E se você insistir numa descrição literal, eu quero lembrar aqui para você que uma das grandes proezas, construções dos reis de Babilônia, principalmente Nabucodonosor, foi a construção do zigurate. Os zigurate eram grandes torres babilônicas. E ali nós vemos em Gênesis capítulo 11 que os primeiros homens eles fundaram, exatamente ali era os homens de Babel. Eles, por isso que é chamada a Torre de Babel. Ali em Babel, os homens eles construíram uma torre tão alta que chegava até as nuvens. Por quê? Porque eles diziam: nós não vamos ser mais espalhados caso venha outro dilúvio. Eia, vamos construir uma torre que alcance o céu. Ali, na verdade, meus irmãos, era um orgulho, uma presunção. E a finalidade deles era, de fato, atingir os céus. E na sua arrogância, eles fizeram aquela torre alta, alta, para não serem mais dispersados pelo mundo. Para não serem destruídos pelo dilúvio, porque eles imaginavam: se vier outro dilúvio, nós sobreviveremos e vamos fazer uma torre tão alta que alcança os céus. Ali, na verdade, também era um tipo de rebelião contra Deus. Ali era uma exaltação, ali eles queriam sim se igualar ao Todo-Poderoso. Eles acreditavam que se viesse outro dilúvio, mas eles não seriam vencidos. Então, os zigurates, eles sempre foram construídos pelo rei de Babilônia. Então, não deixa de, no coração do rei de Babilônia, ele projetar: eu construirei uma torre tão alta, mas tão alta, que alcançará os céus, e lá eu estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Nas estrelas eu edificarei o meu trono. Se o rei de Babilônia pensava em literalmente subir às alturas e edificar o seu trono tão alto quanto as estrelas, tão alto quanto as nuvens, e alcançar o céu, pois eu quero lhes dizer aqui, meus queridos, que o projeto do rei da Babilônia era edificar uma torre tão alta quanto aquela torre de Babel. E de fato a história ela mostra que em Babilônia havia sim essas torres, esses grandes zigurates muito altos. Então, meus queridos, eu estou dando aqui um pano de fundo histórico por detrás da arrogância do rei de Babilônia. Mas quero que vocês saibam que os versículos que eu acabei de ler, como despencar, os versículos 13 a 14, eles descrevem a arrogância do rei de Babilônia. Repito, era o rei da Babilônia que dizia isso, ó. E tu que dizes em teu coração: ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Mas nós vemos que estas palavras, além de elas transmitirem a arrogância do rei de Babilônia, ele jamais subiu literalmente ao céu. E se literalmente ele desejava subir ao céu, só tinha uma forma. Conforme ele pensava, era edificando uma alta torre tal qual aquela que é descrita no capítulo 11 de Gênesis. Mas nós entendemos que estamos aqui dentro de uma parábola. E o que nós temos aqui é uma linguagem figurada que retrata a arrogância do rei de Babilônia. Porque lá em Mateus 11, 23, nós temos um linguajar parecido, que descreve a arrogância de Cafarnaum, quando diz: e tu, Cafarnaum, que foste erguido até o céu. Pergunto para você, Jesus estava ensinando aqui que Cafarnaum foi levantada literalmente até o céu? Claro que não. Serás abatida até ao inferno. É claro que Jesus estava descrevendo aqui o orgulho, a arrogância de Cafarnaum. Assim como seu orgulho subiu até o céu, assim como Cafarnaum pretendeu, no seu orgulho, crescer ao ponto de atingir o céu, contudo, Cafarnaum
será levada ao inferno, ao Geena. É isso que Jesus está dizendo, tal qual Nabucodonosor. Nabucodonosor, no seu orgulho, ele desejou subir ao céu, desejou edificar o seu trono nas nuvens, desejou subir até as estrelas, desejou ser semelhante ao Altíssimo. Contudo, o oráculo divino diz, contudo, levado tu serás, ó rei, ao Sheol. Isso historicamente aconteceu. Nabucodonosor, ele repousa agora, ele, com todos os seus seguidores, com todos os seus exércitos, juntamente com aqueles reis que são descritos no Sheol. Nabucodonosor está agora no Sheol, sofrendo tormentos, segundo diz a Bíblia Sagrada sobre os ímpios. Vamos continuar. Lucas 10:15, querido. Para nós ilustrarmos o que realmente Jesus tinha, ou o que Isaías tinha em mente. Lucas 10:15 diz o seguinte: E tu, Cafarnaum, que foste levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Mais uma vez eu pergunto, nas palavras de Jesus, será que nós devemos entender que Cafarnaum foi de fato literalmente levada até ao céu? Claro que não, aqui é uma figura de linguagem, que é uma linguagem figurada que simplesmente descreve a arrogância, a exaltação de Cafarnaum, bem como descreve também a sua queda, a sua humilhação. É isso que Jesus tem em mente, o que ele está descrevendo. A exaltação de Cafarnaum e o juízo divino que cairá sobre Cafarnaum, ao ponto de levar Cafarnaum às partes mais baixas da terra, até ao Sheol, até ao Hades. É isso que Jesus está dizendo. Lamentações 2:1, para fecharmos aqui essa nossa ilustração, para os senhores entenderem o que significa subir ao céu. Lamentações 2:1. Vamos lá. Lamentações, capítulo 2, versículo 1. Olha o que aqui nos diz. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, que é o juízo de Deus contra os judeus. Derrubou do céu à terra a glória de Israel. Agora eu lhe pergunto, queridos, será que nós devemos entender literalmente isso aqui? Derrubou do céu à terra a glória de Israel. Quer dizer que Israel estava lá no céu e Deus o derrubou literalmente do céu para a terra? Ora, é claro que não. Derrubou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Aqui o que Lamentações está descrevendo é o juízo divino contra Sião. O contexto está mostrando isso. É óbvio que Jeremias não está dizendo que literalmente Israel estava no céu e foi derribado por terra. Assim como, literalmente, Israel não foi derribado do céu para a terra, mas de forma figurada, foi humilhado, né? Assim também o autor Isaías, nos versículos 12 a 15, descreve a exaltação do rei de Babilônia e a sua derrota. É isso que Isaías tem em mente, queridos. De forma nenhuma, o autor aqui tem em mente a queda de Satanás. Eu vou prosseguir a leitura. Entretanto, ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. Aqui o que o autor está dizendo? Que o rei de Babilônia foi trazido ao céu. Por isso é que ele, mais atrás, ele descreve os reis se levantando do seu trono e dando as boas-vindas ao rei de Babilônia. Os que te virem te olharão cuidadosamente e te contemplarão. Aonde? No Sheol. Incrédulos. Será este o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos, que tornou o mundo uma área deserta, destruindo todas as cidades, que não permitiu a seus prisioneiros retornar a seus lares. Veja que os reis, aqueles mesmos que foram derrotados por Nabucodonosor, estavam no Sheol, e quando eles viram também Nabucodonosor no Sheol, eles ficaram incrédulos e fizeram essa pergunta. Os reis de todas as nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua casa, mas tu foste
retirado da tua tumba. Veja que os reis que foram derrotados e que as suas almas estavam no Sheol, eles estavam no Sheol, todavia eles tinham tumba, eles tinham túmulos, eles tinham memorial. Mas o rei da Babilônia, ele foi totalmente humilhado ao ponto de que, mas tu foste retirado da tua tumba, como raiz podre, com as vestes dos mortos que foram eliminados pela espada, que descem ao fundo do abismo, que é no Sheol, como uma carcaça pisoteada. Então você vê aqui que tudo que Isaías está descrevendo, queridos, é a arrogância do rei de Babilônia e a sua derrota. Deus, na sua ira, derribou o rei de Babilônia, destruiu Babilônia pelas mãos dos medos e persas. E o rei de Babilônia, ele foi tão humilhado ao ponto de descer ao Seol. E aqui o texto diz que a humilhação do rei de Babilônia foi tão grande que os outros reis, quando morreram, mas eles tiveram um funerário digno. Todos eles tinham as suas tumbas, todos eles, mas o rei de Babilônia, ele foi tão humilhado que até da tumba ele foi tirado. Ele foi tirado, foi desonrado de todas as formas. Então é isso o que o texto de Isaías está descrevendo, queridos. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e compartilhasse. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.